Uma história cheia de altos e baixos, coisas que assim, ninguém conseguiria esperar aconteceu com o Rudeus. Ele mostrou-se uma pessoa forte, e não pouco, muito forte em várias situações da vida dele. Hoje a gente vai conferir cada momento desse, cara, cada passo que ele deu até o fim, até acabar a história. Então se prepara aí, mano, pega tua pipoquinha, pega teu suco e vem comigo pra gente conferir a história completa do Rudeus em Mushoku Tensei. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, seguinte, hoje nós vamos começar com a vida anterior do Rudeus agora, antes de morrer e reencarnar, né, digamos assim. O Rudeus, cara, era aquele otaku de 34 anos na vida passada dele, que era afirmado por ele mesmo que ele nasceu numa família abastada, que era o quarto filho, inclusive, de 5 filhos dessa família. Tinha irmão pra caraca, tá? Mas quando ele tava na escola primária, ele era um aluno brilhante, foi elogiado pela sua inteligência, pela sua idade e tal. Só que no ensino fundamental, ele se juntou ao clube de informática e economizou toda a sua mesada para construir o seu próprio computador. No entanto, cara, ele ficou tão focado em construir o PC dele que ele negligenciou os próprios estudos. E durante os seus anos do ensino médio, ele foi vítima de bullying severo, resultando no abandono da escola, né? Ele saiu de lá para ficar em casa. Por exemplo, enquanto ele tava na fila para comprar o almoço, cara, simplesmente alguém chegava na frente dele e abaixava as calças dele, tá ligado? Só que essa pessoa era um veterano e ele foi espancado por esses veteranos ainda, que humilharam ele publicamente, tirava foto dele nu, atribuíam apelidos a ele, né, como pintinho de lápis, né? Só que a família dele tentou encorajar o garoto, o próprio Rudeus, a voltar pra escola, mas cara, ele ignorou isso todo mundo. Ele tinha só alguns colegas da classe com quem ele tinha um bom relacionamento e entregava o dever de casa todos os dias. Mesmo essa relação acabou quando os colegas também desistiram da escola. E o Rudeus permaneceu lá como um cara recluso, vivendo à custa da sua família por 20 anos. No entanto, cara, esse estilo de vida tóxico chegou ao fim quando os seus pais acabaram falecendo. E ele se recusou até mesmo a comparecer no funeral dos próprios pais. E agora, sem dinheiro, sem rumo, ele começou a vagar pelas ruas refletindo sobre a sua vida. Até que um dia ele se deparou com 3 estudantes que estavam ali num pedacinho perto da estrada. Vendo um caminhão se aproximando em alta velocidade, ele foi tentar salvar. Ele reuniu suas últimas forças para afastar um deles, só que acabou resultando em ele mesmo ser atropelado e morto pelo famoso caminhão do Isekai, né? Quando ele abriu os olhos de novo, ele estava renascido, num novo mundo, como um novo eu, tá ligado? E inicialmente ele passou os primeiros anos da vida dele absorvendo o máximo de conhecimento que ele podia, tudo sobre esse mundo, conseguindo aprender tanto a linguagem, que era totalmente diferente da linguagem dele, da vida dele, né? E também ler o que podia ler para os livros lá. Durante esse tempo ele era muito temido por Lilia, porque era uma criança normal, tá ligado? E não chorava quando era bebê, mas isso porque ele era um bebê com mais de 30 anos, tá ligado? Devido ao tamanho do busto dela, ele costumava olhar para ela com um sorriso mais pervertido, e isso deixava a mulher enojada. Mas um dos únicos livros que tinha em casa era um livro sobre magia, e ele começou a praticar magia em segredo lendo esse livro depois que ele aprendeu a ler. Depois de esgotar o poder mágico dele, lançando uma bola de água 3 vezes no primeiro dia, e ele foi começando devagar, lançando magia 6 vezes no dia seguinte. Foi então que ele começou a descobrir que aumentaria o poder mágico, né, que a capacidade de mana dele no geral seria o que ele estava precisando. E quando ele tinha cerca de 2 anos de idade, ele acidentalmente abriu um buraco na parede da casa dele com um feitiço de nível intermediário, que era o canhão de água, o que acabou chocando os seus próprios pais. A sua mãe ficou em êxtase com isso, vendo que ele era um mago, e até tentou obter a bênção do Paul para treinar ele como um grande mago, só que o Paul estava apreensivo, porque eles tinham combinado que o seu filho, se fosse menino, não seria mago, ele treinaria com uma espada, seria um guerreiro. Mas os momentos se seguiram e a Lilia ofereceu um compromisso entre eles, né? Treinar a sua magia pela manhã e a sua esgrima de tarde. Por isso, eles contrataram imediatamente uma tutora, que seria a Roxy, que foi a que apareceu lá para treinar ele. Inicialmente, cara, a Roxy pensou que ela tinha sido contratada por pais amorosos e que a magia do Rudeus seria horrível. No entanto, depois de ver ele alcançar um canto abreviado para bola de água mágica, depois que ele comentou geralmente que ele emitia totalmente sem encantamento isso aí, a opinião dela mudou sobre o próprio Rudeus. Nos anos seguintes, a Roxy foi ensinando a ele tudo o que ela sabia antes de finalmente ensinar o feitiço de classe Santo da Água, dando assim ao Rudeus o título de mago de classificação top, tá ligado? Então assim, e aí se passou mais um tempo, com 3 anos ele se tornou um aluno da maga Roxy mais brabo. A Roxy também ajudou ele a superar o medo do mundo exterior, fazendo com que ninguém na sua vida anterior foi capaz de fazer. E ele também conheceu, protegeu a Sylph dos Valentões e começou a ensinar ela a usar magia. O caminho do Rudeus estava seguindo. Ele também achava que a Sylph era um menino nessa época daí, né? Porque ele perguntou qual era o nome dela e o vento começou a ficar mais forte, acabou impedindo o Rudeus de ouvir o final sobre o nome dela. Então com 7 anos ele percebeu
percebeu como seu crescimento mágico ficou estagnado depois de saber que a Roxy se tornou um mago de classificação santo, né, de uma das cartas da Roxy. Ele decidiu, inclusive, que precisava frequentar a Noah Magic Academy, mas a Sylphie ouviu isso e começou a chorar, dizendo que não queria que ele fosse, não queria que ele deixasse ela lá. Então ele decidiu trazer ela junto com ele para essa academia. Ele perguntou ao Paul se ele ajudaria a pagar as mensalidades, só que o Paul recusou, afirmando que a mensalidade para os dois seria algo muito caro. O Rudels então rebateu, dizendo que ele estaria disposto a trabalhar e ganhar mais para poder pagar a mensalidade da Sylphie, já que a sua família não tinha condições de enviar os dois. O Paul concordou com isso e afirmou que tentaria encontrar um emprego para ele então. Foi aí que a Ghislaine apareceu, que chegou na carruagem, recebido pela família, e em algum certo momento o Paul perguntou ao Rudels como ele se sentiria se lhe dissessem para não ver mais a Sylphie por um tempo. Bom, pouco depois ele começou uma briga entre o Rudels e o Paul por causa dessa parada de não ver a Sylphie, porque ele queria ficar com ela, e o Rudels acabou sendo nocauteado. Mas o Rudels então acordou já dentro da carruagem e leu uma carta do Paul informando que ele seria enviado para a casa do seu tio, né, junto com a Ghislaine, para se tornar um tutor da Aerys, que era sua prima, e que ele estava proibido de voltar para casa ou enviar cartas por um bom tempo, tá ligado? Então assim, anos se passaram. Quando ele tinha 7 anos, ele começou a ensinar a Aerys a dominar um pouquinho da magia. E não só isso, também ensinou ela para que ela aprendesse mais matemática, ciência, linguagens, a magia no geral, né? E ele conseguiu se estabelecer lá. Um bom relacionamento que ele começou a ter com ela foi levado à frente. Ele também ensinou a Ghislaine, e o Paul também confiou na Ghislaine para continuar o treinamento de esgrima do Rudels enquanto ele estivesse fora de casa, porque ele já tinha, né, o Paul, aquele costume, já conhecia a Ghislaine há muitos anos, foi do mesmo grupo que ela, sabia que ela era um guerreiro capaz. Algum tempo, então, antes do aniversário de 10 anos do Rudels, ele também aprendeu 3 novos idiomas. E quando ele fez os 10 anos, no aniversário dele, ele recebeu a sua parceira de confiança, Aqua Hertia, que era o cajado mágico de altíssima qualidade que a Aerys mandou a sua família fazer para dar especificamente para ele. Depois da sua festa de aniversário, ele foi teletransportado aquele incidente, né, do continente junto com a Aerys e com a Ghislaine. Ele foi uma das vítimas desse evento da metástase que aconteceu, e isso teletransportou ele direto para o continente do demônio junto com a Aerys. Pela primeira vez foi quando ele viu o Hitogami, o deus humano, em um dos seus sonhos lá, que aconselhou ele a confiar no Rugert, ajudando ele a alcançar o seu objetivo. Ele conheceu o Rugert, que era um membro da raça de Supers, tá ligado? E fez amizade com ele. Junto com o Rugert e com a Aerys, eles formaram um grupo top. E como aventureiros para melhorar a reputação do Rudels e do Supert como um todo, né, porque a galera achava que eles eram ruins e tal, eles se tornaram conhecidos em todo o continente demônio. E mais tarde, o Rudels conheceu a Imperatriz Demônio Kishirika e alcançou os olhos demoníacos da previsão, que ela deu para ele, seguindo o conselho do próprio Hitogami. Esses olhos permitiam que ele visse alguns segundos à frente do que ia acontecer, e ele usou isso para derrotar a Aerys, inclusive numa luta no treinamento deles. Enquanto ele estava no navio agora para o reino de Miles, a Aerys ficou extremamente enjoada, e ele teve que cuidar dela lá dentro, ao mesmo tempo em que resistia ao desejo de tirar uma vantagem aí, né, sobre ela, sim, que estava mais debilitada e tal, né, tudo bem, aí seria vacilo, mas ele conseguiu se segurar. Imediatamente depois de chegar na viagem marítima, ele e a Aerys foram resgatados pelo Rugert, só que devido aos sequestros das crianças pelos contrabandistas, eles não puderam deixar de ficar impunes e tiveram que resgatar as crianças feras também. Depois de resgatar essas crianças besta, o Rudels teve que separar do grupo para que ele pudesse resgatar a besta sagrada a pedido de uma gata, enquanto o Rugert escoltava as crianças para um local seguro. Como resultado desses mal entendidos aí, o Rudels foi incapacitado por gás, que levou ele para uma aldeia, onde ele foi despido e colocado na prisão. Ficou nuzão lá. Depois de alguns dias na prisão, onde ele foi mantido nu, o Rudels conseguiu um novo companheiro de cela, o Giz, e ele o cumprimentou toda a sua glória e pediu até um colete de pele do Giz, tá ligado? Já que ele estava frio, sem usar as roupas dele. Bom, ali se descobriu que esse colete de pele tinha alguns insetos, dos quais ele se desfez. E como o Rudels ainda estava com coceira por conta dos insetos, ele pediu pro Giz para que coçasse as suas costas para ele. Enquanto ele estava coçando as costas do Rudels, eles foram interrompidos pela chegada da Aerys e o Rudels, que viram essa cena, com o Rudels totalmente nu, com o bumbum ali de fora, enquanto era massageado, tá ligado? Imagina o negócio, tá? E depois de ser libertado lá, o Rudels passou alguns dias na aldeia. Bom, depois dessa viagem marítima aí, ele se reuniu com o seu pai lá no reino de Miles, e o reencontro deles foi algo ruim, podemos dizer assim, violento.
A sua irmã mais nova, Norne, passou a odiar o Rudolph por causa do confronto que os dois tiveram, brigaram, caíram na porrada ali. O Rudolph e o Paul, depois disso, tiveram uma conversa também que se reconciliaram. Tudo depois que o Geese conversou com o Paul. E depois de chegarem ao continente central, ele descobriu o paradeiro da sua outra irmã mais nova, da Aisha, e da sua mãe, Lilia, a sua segunda mãe, né? Ele então resgatou as duas e pouco depois de partir encontrou o Osted, o rei dragão, tá ligado? Todos lutaram juntos contra o Osted, mas não teve jeito, eles acabaram perdendo. Só o Rudolph foi capaz de fazer um pequeno arranhãozinho no Osted, tá ligado? Com o Rudolph quase morrendo nesse processo aí, mas ele acabou perdendo a consciência e só sobreviveu devido ao companheiro do Osted, a Nana Roche, que estava junto com ele, que se manifestou e falou pra não matar ele. Depois disso, o Osted lançou um feitiço de cura sobre ele e trouxe ele de volta na beira da morte. Quando ele acordou, o Osted e seu companheiro já tinham partido. Com a Aerys estava desabada por causa da sua própria incapacidade de proteger o Rudolph, quanto mais importava, tá ligado, pra ela, e as coisas foram ficando difíceis. Com 13 anos, ele acabou depois disso tudo tendo a relação com a Aerys lá, e depois de descobrir o que aconteceu com a família da Aerys, ele se tornou a sua única família e passou a noite em Fitoa. Só que depois, ela acabou deixando ele e uma mensagem dizendo que eles não eram adequados um pro outro no momento, mas isso não queria dizer que não ia acontecer mais pra frente, porque esse foi o início de um mal-entendido gigantesco que partiu o coração do Rudolph e o orgulho dele como homem. O cara achou que era ruim de cama e tudo, paralisou ele, tá ligado? Mas as coisas foram decaindo pra ele. Ele até conseguiu recuperar também a sua relíquia sagrada da Rox, o seu deus da religião aí que criou a chamada Roxismo. E alguns anos depois ele era conhecido como Rudolph de Quagmar, tá ligado? Justamente foi quando ele tentou espalhar o seu nome pra encontrar a Zenith, a mãe dele, ainda desaparecida, porque ele sentia que se divulgasse o seu nome, ele poderia encontrar ela de alguma forma. A fama dele se espalhou por todos os lugares, todo o continente central, só que ele teve alguns problemas. O Hitogami disse a ele que se ele fosse para Hanoa Magic Academy, isso resolveria o seu problema de impotência, e o aconselhou a pesquisar a causa do evento da metástase para ele descobrir o que rolou. Então ele se alistou na academia como um aluno especial e conseguiu possuir completamente o que ele queria. Lá ele encontrou a Sylphie e fez amizade com outros alunos especiais, Zanoba, Cliff, Nana Roche, Purcena e Linia. Só que olha só, ele até conseguiu derrotar o Lorde Demônio num duelo com uma bala de pedra, se tornando o melhor da academia de magia. E ele começou a ensinar o Zanoba a criar vários outros bonecos, já que o Zanoba não tinha o poder mágico necessário e nem habilidade para usar em encantamentos sem voz. Dado os problemas do poder mico do Zanoba, tornou cada vez mais difícil ter uma destreza necessária para fazer um trabalho mais delicado necessário para fazer as bonecas. Então o Rudolph decidiu fazer com que o Zanoba conseguisse um escravo que o Rudolph treinaria para fazer essas bonecas. O Rudolph então fez o Zanoba comprar Julie, uma menina anã, como uma escrava para poder aprender a fazer as bonecas. E depois de descobrir que Linia e Purcena quebraram uma boneca feita por ele, a imagem do seu deus, né, da Rox, o Rudolph caçou as duas aí e capturou elas. Eles foram despojados ali e mantidos todos presos até que se arrependessem de tudo. E aí foi quando ele descobriu que o Fitz do Silêncio era uma menina, e depois de muito esforço do lado do Fitz, o Rudolph finalmente conseguiu perceber que ele não era ele, era na verdade a Sylphie esse tempo todo. Cara, foi nessa hora que meio que rolou a parada ali entre os dois, e ele acabou tendo a noite com ela também, depois que ela curou a disfunção erétil dele, assim como o Hitogami tinha falado. Então ele comprou uma casa, e ele ficou na casa para eliminar o demônio que assombrava a casa com o Zanoba e o Cliff também. Ele mandou reformar essa casa toda e viveu dias escolares cor-de-rosa com duas irmãs mais novas que se mudaram para casa dele também, com a Asha se tornando a sua empregada. Ele teve alguns problemas com a Norne, porque ela odiava ele inicialmente, né, principalmente por causa do Paul, mas isso foi resolvido depois. E depois que descobriu que a equipe de resgate da sua mãe encontrou dificuldades, ele queria ajudar, né, só que a Sylphie estava grávida e a viagem demoraria 2 anos, então ele teria meio que perdeu o nascimento do seu próprio filho. Além disso, o deus humano, né, a gente sabe, o Hitogami, avisou a ele que ele se arrependeria se ele fosse para essa viagem. Com o incentivo da Norne e Lunalise, ele acabou decidindo também ignorar o conselho do deus humano do Hitogami pela primeira vez e foi. Felizmente, antes de partir, Nana Roche deu a ele os pergaminhos de espírito de luz, bem como também o local do círculo mágico de teletransporte para o continente Begarito, que poderia ser usado para lá. E o Rudolph e a Lunalise então viajaram para o continente Begarito para ajudar o Paul no resgate da Zenith. Lá, cara, eles conseguiram fazer uma viagem mais rápido do que o normal, se teletransportando, usando uma ruína próxima. E ao longo do caminho eles encontraram inclusive uma súcubo e resgataram ela numa caravana. Ele resgatou a Roxy também usando a magia de classe santo aí, absoluto 0, embora na época ele pensasse que era simplesmente uma magia de classe inferior, só que mais refinada, digamos assim. Ele lutou contra uma hidra gigante que era imune à magia e que protegia a mãe dele, tá ligado? Tudo pra salvar ela. E quando a hidra tava prestes a ser
ser derrotada, ela ficou furiosa e declarou atacar o Rudeus. Daí o Paul foi quem chutou o Rudeus para salvar a vida dele, né, dessa violência da Hydra, e acabou que ele sobreviveu em troca da sua mão esquerda e da vida do seu pai. O Paul acabou morrendo também. E era apenas tudo isso para descobrir que a sua mãe era incapaz de ter memórias e expressões, tá ligado? Ela perdeu tudo. Devido à depressão que o Rudeus ficou depois disso, a Roxy tentou até animar ele, dormindo com ele e tal, e mais tarde foi aceita inclusive na família como sua segunda esposa. A sua primeira filha, Lucy, nasceu finalmente, e depois de visitar o Zanoba no seu retorno, ele ganhou um braço protético que o Zanoba criou, né, pra ele. Justamente era uma pesquisa que o Zanoba estava fazendo. Ele começou a ensinar a Norne também sobre esgrima a partir daí, e ele se tornou um ser mais forte, depois de aprender, por exemplo, a iluminação, que era um feitiço de água classificado como rei pela Roxy, e conseguiu cumprir o seu poder devido à iluminação sendo um exagero, né? Ele acabou desenvolvendo, inclusive, uma versão menor dessa iluminação chamada elétrica. Ele então se casou com a Roxy e comemorou o aniversário de 10 anos da sua irmã ao mesmo tempo. E aí foi uma baita festa, né? Depois disso, ele e a Nana Roxa até conseguiram a quarta fase do experimento que eles tinham, invocando uma melancia sem sementes do mundo que eles tinham, do Japão, porque eles estavam procurando muito uma forma de retornar para o Japão, principalmente levar a Nana Roxa de volta. Depois de um tempo, ele teve que lutar contra a Toph enquanto estava no continente demônio em busca de remédios para salvar a Nana Roxa. Então ele foi visitado pelo seu eu do futuro, o Rudeus do futuro. Ele leu o diário que o Rudeus deu para ele do seu futuro e ele foi forçado pelo Hitogami, basicamente, a lutar contra o Ostrich, o Deus Dragão. Cara, o Rudeus pediu a Ares em casamento depois disso aí, porque ele mostrou o diário pro Ostrich, o Ostrich falou para ele para confiar nele, tá ligado? E depois de encerrar esse curto duelo entre os dois e declarar que ainda nutria sentimentos por ela, com os quais ela concordou, né, em se casar com ele, eles acabaram se casando e tal, e naquela noite passaram a noite juntos. Eles começaram a trabalhar então com o Ostrich, agora como eu falei que ele ia se tornar subordinado dele, para fazer da Ariel a rainha. E o Rudeus acompanhou a Ariel até a capital do reino de Azura, Ars, para que ela se torne com segurança a próxima rainha do reino de Azura. Ele compra então a liberdade de Rhynia, dos traficantes lá de escravos, e fez com que ela pagasse pelas suas dívidas como serva da casa Greirat. Porcena também se tornou serva da casa Greirat para se redimir depois de que o Rudeus foi à Grande Floresta para resolver a crise da tribo Durudia que estava acontecendo lá. Uma carta sobre o desaparecimento de uma besta sagrada Lel tinha rolado. Então ele, junto com a Roxy e Ginger, todos eles viajaram para Chirone com o Zanoba para poder ajudar eles depois que o Zanoba foi chamado de volta para ir para casa para defender ela de alguns invasores. Então, cara, ele meio que teve se envolvendo na sua primeira guerra, matou humanos diretamente com a sua magia, o que começou a pesar um pouco para ele. Ele lutou contra o Deus da Morte e ele não conseguiu impedir o Pax de cometer suicídio. Só que, cara, o filho dele, Ars, depois disso nasceu, foi quando ele voltou. Era o filho com a Ares. Nesse momento, o Rudeus, o Cliff, a Ashe e Zenith chegaram até a cidade de Milishon e eles vão para a casa do Cliff no distrito religioso, onde a Ashe e o Rudeus ajudam a limpar a casa empoeirada lá. Depois de jantar sobre todas as sobras de comida, o Rudeus leva a Zenith para uma casa meio que um pouco distante, né, aonde encontraria sua avó, Claire. No entanto, cara, inicialmente a Claire ignorou o Rudeus e focou direto na Zenith, pedindo que o seu médico examinasse a saúde dela. A Claire questionou a presença da Ashe e o Rudeus explicou que ela era sua irmã e deveria ser tratada como convidada. A Claire exigia que o Rudeus provava a identidade e status dele, e o Rudeus descreveu as suas conexões, incluindo a relação com a rainha Ariel e o deus dragão Ostrich. Só que a Claire finalmente se desculpou, graças a Deus, né, pela atitude anterior dela, e durante a discussão o Rudeus foi confrontado com a sugestão de casar Zenith novamente para ter filhos, o que deixa ele furioso, cara. Eles também pediram para que o Rudeus cortasse laços com Cliff. Quando ele se recusou a fazer isso tudo, a Claire ordenou que eles partissem, deixando a Zenith pra trás, ou seja, ela queria tomar a Zenith pra ela, era a avó do Rudeus, né? O Rudeus ficou emocionalmente perturbado com as intenções da Claire, só que a Ashe ajudou ele a se recuperar e voltar com a compostura que ele tinha. Quando a Claire tentou levar a Zenith, o Rudeus reagiu à força e saiu com a Zenith e a Ashe de lá. Ele retornou à casa do Cliff, no entanto ele percebeu que estava com fome e decidiu voltar. Só que mais tarde, o Rudeus acabou conhecendo a Miko, que foi alguém que foi salva pela Ares no passado. A Miko tinha sido sequestrada pela Claire e o Rudeus foi lá e resgatou ela. Só que olha só, ele usou a Miko como uma moeda de troca para a liberação da Zenith. E depois de várias reviravoltas, o Rudeus e a família Latreia se reconciliaram. O Rudeus conseguiu recrutar essa Miko para o acampamento do Ostrich e eles descobriram que a Zenith estava sonhando durante a maioria das interações. Além disso, o Rudeus percebeu que a carta de Jisoo admitiu que ele era um seguidor do Hitogami e ameaçou confrontá-lo no futuro. Isso deixou o Rudeus bastante preocupado com a segurança dele, mas a Ares protegeria ele. No final, eles visitaram a Miko ali para se reunir com a Ares e a Miko, com a própria Miko aspirando se tornar como a Ares no futuro.
Então o Rudolph voltou pra casa e resumiu pra Lilia e pra família tudo o que tinha acontecido lá, né, onde ele tava. Ele conheceu o Zanoba e os dois discutiram melhorias pra armadura mágica do Rudolph. A Roxy ofereceu ajuda com essa armadura aí e o Rudolph aceitou, pensando que com ela na equipe poderia melhorar significativamente tudo. Só que mais tarde o Rudolph e o Ostrich começaram a discutir algumas estratégias para derrotar Jizo e evitar alguns conflitos. Em seguida, o Rudolph foi pro reino de Ouryu para poder recrutar o Randolph, mas foi rejeitado devido à obrigação de proteger Benedict e o Pax Jr. Ele se reencontrou com o rei do reino de Ouryu também, garantindo a segurança do Pax Jr. e fortalecendo as relações entre Shirone e Ouryu. Durante essa reunião, ele inclusive promoveu a sua agenda usando algumas conexões que mais tarde recebeu um anel de Randolph que basicamente concede favores de Kishirika. O Rudolph então viaja para o continente demônio com a Ares e a Roxy para conquistar a aliança de Atoth. Eles encontram o Rei Demônio, presenteiam ele com bebidas raras e realizam um duelo, com o Rudolph sendo considerado um herói por vencer o Atoth. Depois desse duelo aí, eles celebram com um grande banquete. E 2 meses depois de recrutar o Atoth e os Lordes Demônios, a Roxy pediu para visitar sua cidade natal e o Rudolph levou ela e a Lara também para contar aos pais da Roxy sobre o casamento. A Nanahoshi tentou usar um círculo mágico para voltar para casa, só que ela falhou e acabou adormecendo. O Rudolph descobriu pela Kishirika que Jizu estava numa floresta, e aí ele estava numa reunião e planejava encurralar Jizu lá nessa floresta. Ele foi para essa floresta e descobriu que tinha uma aldeia Supard escondida nela. O Rudolph então lutou com Vita, venceu, mas em troca a doença de Supard se acelerou, fazendo com que os Supard que estavam doentes entrassem em colapso total naquela aldeia. Para encontrar a cura, o Rudolph contatou muitos dos aliados dele, só que sem sucesso, até que o Cliff se teletransportou para lá para a vila e usou o seu olho demoníaco para descobrir o que a doença era e como ele poderia curá-la. O Cliff usou uma grama Socaço, que era a mesma coisa que a Nanahoshi usou, para desacelerar a síndrome da drenagem dela, que fez com que a raça Supard se livrasse completamente do Vita restante. Já que Vita estava impedindo que a doença piorasse, só que acabou morrendo como resultado da luta contra o Rudolph, né? E o sistema deles, a forma real do Vita, era um lodo azul. Então basicamente ele teve que ser retirado do sistema deles para que a subjugação não fosse para uma floresta e tentasse lutar contra outros demônios, os lobos invisíveis, né? O Rudolph apelou então ao rei, pelo qual o rei entregou para ele 2 soldados para ver se o que o Rudolph estava falando era verdade. E o Rudolph guiou os 2 soldados até a aldeia Supard e eles disseram que gostariam de contar a verdade ao rei. Ao voltar para a ponte que o Rudolph fez, os 2 soldados tiraram os anéis do disfarce e se mostraram que eles na verdade eram Kalman III e Gulfarion, cara. Eles cortaram os 2 braços do Rudolph e ele acabou caindo da ponte, para onde o dragão da terra estava. Ele acabou sendo salvo depois de cresceram 2 braços pretos a partir do pedaço de carne preta que veio de uma caixa preta dada pelo Atoth pro Rudolph. E aí ele derrotou o deus do norte Kalman III e se tornou uma das 7 grandes potências mundiais, um dos seres mais poderosos do mundo. Na Ilha Ogre, então, enquanto ele celebrava a paz, Jizu veio com o Badgad com a sua armadura dourada para atacar, mas o Rudolph, com o apoio dos seus amigos e familiares, conseguiu chegar ao seu trunfo, o MK0, e lutou contra o Badgad com esse trunfo. Daí ele teve uma vida tranquila com a sua família mais pra frente. Então no último volume foi aonde o Rudolph, ou o Rudolph do futuro, morreu com 74 anos, finalizando a história dele. Eu já inclusive contei a história de como ele morreu, né, como foi os últimos momentos dele, o último sonho dele, e foi algo absurdamente lindo, cara. Se você quiser ver, você pode dar uma olhada aí no canal. Bom, família, parece que o nosso querido Rudolph teve uma vida repleta, que, cara, ele nunca sonharia em ter a vida passada, tá? Só que ainda assim, dentro de tudo que ele passou, eu acho que o Rudolph viveu uma vida muito digna, uma vida bonita, né, uma vida boa. Eu acho que, assim, ele teve realmente uma vida que ele sofreu pra caramba, mas no final foi uma vida merecida, levando tudo em consideração, né, o quanto ele passou pela vida dele. Quero saber a sua opinião sobre isso também, deixa aí nos comentários, que eu adoro ver os seus comentários de Mushoku Tensei, cara, é maravilhoso a gente trocar muitas ideias sobre essa obra, então manda aí a sua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também, isso é muito importante pra gente continuar acompanhando muito mais dessa história. E olha, se vocês curtiram esse quadro novo, né, que é contando uma história de um personagem por completo, do início ao fim, basicamente a gente falou a história de Mushoku em 20 e poucos minutos aqui, né, não sei quanto tempo vai ficar depois da edição, mas eu curti pra caramba trazer isso pra vocês e espero que vocês tenham gostado também. Lança o feedback pra gente, que a gente pode trazer outros animes aqui, histórias completas assim, beleza? Tamo junto sempre, família, beijinhos no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!